Oi, meu povo lindo, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Paula Ribeiro, psicóloga, e vim hoje no meu canal para falar um pouquinho com você sobre relações familiares, de forma mais específica, a sua relação com a sua mãe. Não existe uma pessoa na face da Terra que não tenha tido uma mãe, né? Nós todos temos uma mãe. E eu venho falar um pouquinho dessa sua relação com a sua mãe. Como anda ou como já foi a relação com a sua mãe? Já teve algum momento em que você passou alguma situação com ela, que se sentiu dor, né? Sentiu magoado, ressentido e ao mesmo tempo culpado? Por saber que ela te deu à luz, por saber que ela tá te criando, que é a sua mãe, e ainda assim você tá com aquele sentimento ruim? Então venho dizer para você que isso é mais normal do que parece e possivelmente diz de feridas das quais você precisa lidar com elas. E a nossa primeira relação com o mundo, ela começa na relação com a mãe, né? Você e eu somos gerados no ventre de uma mulher que se torna nossa mãe. Então nós começamos a relação com o mundo com essa relação simbiótica com a mãe, e à medida que a gente vai crescendo, a mãe vai nos ensinando como é o mundo, como é as coisas do mundo. Então é a relação primordial, é a relação mais importante que nós temos. E a forma como a sua mãe vai te educando, a forma como ela vai conduzindo o seu crescimento, diz muito de como ela é e de como você se sente com relação a isso. Ela pode ter sido uma mãe controladora, ela pode ter sido uma mãe estressada, uma mãe irritada, né? Ela pode ter sido uma mãe incentivadora, mas fato é que toda relação com a mãe e esse processo de crescimento gera trauma. A educação gera alguma forma de trauma, porque o intuito é nos mostrar e nos conduzir por um caminho certo. Então, em algumas situações, em algumas pessoas, as relações com a mãe elas são mais dolorosas, principalmente se for a relação com uma mãe controladora, aquela mãe que quer que tudo seja conforme da maneira dela e não percebe que você é um ser independente, que você é um ser da qual tem os seus sonhos, planos e projetos. E com isso, muitas vezes você pode ter sido humilhado, você pode ter sido maltratado, você pode não ter sido incentivado e muitas vezes pode nunca ter suprido a expectativa. Então fica um buraco, fica uma lacuna, principalmente nessa vivência com sua mãe, que é o primordial, você não se sentir uma pessoa amada, uma pessoa querida, uma pessoa quista. Então não existe um ser humano que não tenha alguma sequela ou alguma consequência emocional, psicológica da sua relação com a sua mãe. Então é importante as relações familiares, nós somos constituídos na relação com o outro. Não existe humano, não existe ser humano sem a relação humana, sem a relação na constituição com o outro. E aí essa constituição se dá primordialmente com a mãe, mas também tem a relação paterna com o pai, ou a pessoa que tem a figura significativa de pai, e também com os irmãos que estão em volta. E aí, esse sentimento muitas vezes de vazio, sentimento de culpa, sentimento de rejeição, de que eu não sou boa o suficiente, de que eu não dou conta, de insignificância, né, e de insegurança pode estar pautado nesse processo dessa sua relação com sua mãe. E muitas vezes você se sente culpado ou culpada de tentar manter um afastamento, de tentar ver as coisas de forma diferente. Isso é possível. Muitas vezes a sociedade nos cobra, ela é sua mãe, ela fez tudo por você, você precisa honrar a sua mãe, você precisa amar a sua mãe. Mas você honrar a sua mãe, você amar a sua mãe, você ter essa vivência com a sua mãe não significa que você precisa aceitar tudo da forma e da maneira com que ela impõe a você. Você, né, não é obrigado
a aceitar uma relação tóxica, porque muitas vezes, e é uma coisa que eu vejo com frequência, é as relações, né, das pessoas com a mãe ser bem tóxica. Muitas mães têm um processo complicado, né, de imposição, de controle. Mas há uma controvérsia também de que muitas vezes elas não sabem fazer diferente disso porque foi o que elas aprenderam. Então, muitas vezes, se você vai pegar o histórico da sua mãe, de como foi a relação dela com a mãe dela, né, e como é que foi o processo de criação, não está muito longe do comportamento que ela está tendo, não. Porque a gente tem um processo de aprendizagem, a gente vai reproduzindo aquilo que a gente vai vendo. Tem algumas pessoas que conseguem quebrar esse ciclo. Então, se você olhar na sua história, a minha avó era desse jeito com a minha mãe, mas a minha mãe faz comigo diferente do que minha avó fez com ela. Mas é raro, não é muito comum. O mais comum é repetição. E é importante que você, tendo conhecimento sobre isso, quando tiver, né, um filho ou uma filha, também quebre esse ciclo vicioso que vai acontecendo. E muitas vezes é preciso de ajuda para conseguir fazer isso. Não é tão fácil, porque nossa relação com a mãe gera um sentimento de culpa muito grande quando você tem essa quebra por causa mesmo da questão da sociedade. Então é importante você olhar para dentro de si, é importante você perceber como é a sua relação com a sua mãe, aquilo que ela gera em você de consequência positiva e negativa. E às vezes algumas mães são muito permissivas, são muito incentivadoras e acaba que não gostam de falar um não colocam limites, não ensinam princípios e valores, e acaba também que as pessoas crescem desorientadas, crescem perdidas e não acham um rumo na vida. Então, nenhum ponto é muito bom, ser muito rígida e ser muito controladora, mas também deixar solto, a relevo, a léu também não é a melhor opção. É importante achar o meio termo, né, nesse processo de criação. E aí tem um lado, tem o outro, como é importante, né, para você, se você passa por esse processo, procurar ajuda. O processo terapêutico ou a terapia, ela é muito importante, porque você começa a enxergar e começa a perceber todo esse processo que aconteceu, que ocorre com você, e você começa a se curar dessas dores. Você não vai esquecer, mas vai tirar a carga negativa dessas dores, desses traumas, dessas limitações, vai se enxergar, se ver de uma forma diferente, vai de fato romper com a simbiose entre você e sua mãe, né? Porque são pessoas distintas, e vai conseguir seguir a vida de uma forma mais tranquila, de uma forma mais sossegada, eu diria, com menos turbulências, com menos incômodos, né, no dia a dia. Você vai ter mais maturidade e pontuação e determinação e clareza para resolver as suas coisas. Então, precisando, te aconselho, procure uma terapia, procure uma ajuda. E se você gostou dessa matéria, se você gostou desse conteúdo, encaminha para uma pessoa que está precisando, que está necessitando, né? Me siga nesse canal, se inscreva, aperte a setinha aí para você receber mais conteúdo sobre isso e venha comigo porque vai te ajudar demais.